Ninfomaníaca é um filme de 2013, roteirizado e dirigido pelo dinamarquês Lars von Trier. Rodeado por polêmicas desde que foi anunciado, o filme tem como foco principal o de nos mostrar uma das maiores doenças sexuais que existem, a ninfomania. Dividida em duas partes, a história de Ninfomaníaca nos leva à vida de Joy, uma mulher com aproximadamente 50 anos que é encontrada inconsciente, machucada e suja num beco chuvoso por um morador das redondezas chamado Seligman. Sendo acolhida e cuidada na casa deste homem mais velho, Joy retoma a consciência e decide contar para ele as principais experiências de sua libidinosa vida sexual. Feita a apresentação desses dois personagens, o filme nos leva à infância de Joy e nos revela que os primeiros sinais de sua futura compulsão sexual estão diretamente ligados à relação que ela tinha com seus pais. Criada num contexto familiar de pouca repressão e falta de educação sexual, Joy tem sua primeira experiência de prazer com o corpo ao esfregar junto com uma amiguinha os seus órgãos sexuais no piso molhado do banheiro de casa, o que até aí não teria problema algum. Só que pelo fato do pai de Joy não permitir que este ato fosse repreendido pela mãe da menina, Joy foi privada de aprender que a repressão dos atos sexuais na infância serve, entre outras coisas, para inserir a criança à cultura de sua sociedade, pois a delimitação dos impulsos sexuais gera nela uma autorreflexão e assim ela não aprende que o controle também deverá ser exercido em outras relações sociais, por exemplo. A falta deste tipo de aprendizado pela protagonista é bastante nocivo, pois pelo fato da pulsão sexual de Joy correr sempre de maneira livre ao longo do seu desenvolvimento socioafetivo, criou-se no seu inconsciente de que o prazer pode ser obtido sempre que ela quiser e quase sempre de uma maneira mais impulsiva do que racional. Isso é verificado na forma totalmente mecânica ao qual Joy perde a sua virgindade, aonde ela foi tomada totalmente pela impulsividade e com isso não teve uma autorreflexão para saber se esse sujeito seria o rapaz certo para ajudá-la neste momento tão importante de sua vida. Um outro ponto interessante na personalidade da jovem Joy é a forma como ela entende o amor. Sendo extremamente amada por um pai que não lhe impunha limites, Joy não consegue amar outros homens que sejam diferentes da sua figura paterna. E isso pode ser explicado pelo fato das relações amorosas e monogâmicas sempre terem algum tipo de repressão para as pessoas envolvidas. E justamente por não saber lidar com essa situação, Joy é incapaz de conseguir estabelecer vínculos afetivos com outras pessoas, ficando assim sempre agressiva quando questionada sobre o que seria o amor para ela. A prova se dá no momento ao qual ela fica completamente arredia quando uma de suas amigas lhe diz que o principal ingrediente do amor é o sexo, o que é até bastante compreensível, pois Joy está preso ao amor que tinha de sua figura paterna, aonde todo o prazer derivado deste sentimento sempre lhe foi transmitido pelo intermédio do sim. E com a morte desta figura, Joy não sabe lidar com a frustração da perda do seu único e grande amor, que era o seu pai. Movida por uma grande dor e não sabendo lidar com isso, a sua pulsão sexual a leva a transar incessantemente com qualquer pessoa para tentar amenizar esta grande perda. E após este processo, Joy inconscientemente busca uma nova forma de viver este amor infantil novamente. E é aí que ela reencontra o rapaz ao qual teve sua primeira experiência sexual, que se chamava Jerome. Passado o volume 1, que é mais focado na parte da psicologia, aonde foi possível entender os processos que levaram Joy a desenvolver a ninfomania, o volume 2 abre este leque e incorpora também ideias sociológicas e filosóficas, a fim de entendermos mais sobre a sua doença e os seus desdobramentos. E é a partir daí que ocorre a introdução do sadomasoquismo na história.
Estando ainda muito presa ao amor de seu pai, Joy projeta este sentimento em Jerome e tem um filho com ele. Não conseguindo se adaptar à rotina de ser uma mulher casada e mãe de família, ela perde ao longo do tempo todo o prazer vaginal pelo excesso de sexo e se desespera completamente. Após várias tentativas de ambos, Jerome chega à conclusão que a única forma de sua parceira voltar a sentir prazer na vida está em permitir que ela tenha outros parceiros sexuais. E buscando se reconectar com o prazer perdido e agora aparentemente livre, Joy embarca em novas e perigosas experiências sexuais que vão desde homenagem a troar com homens de diferentes etnias e hábitos culturais até mesmo a realização de sexo grupal. Ao não encontrar o prazer que buscava para alimentar o seu vício em sexo, Joy decide adentrar no mundo sadomasoquista e assim ela volta a sentir prazer conforme a intensidade da sua dor física e emocional aumentava. Estas passagens do filme são bem impactantes porque através do realismo das cenas e dos diálogos entre Joy e Seligman, o espectador é levado pelo lado filosófico a pensar se o erotismo, através do sado, do prazer pela dor, sempre foi considerado uma prática sexual doentia ou se ele mudou ao longo do tempo devido às mudanças sociais. A riqueza desses diálogos entre os personagens é bastante profunda, pois Seligman é um intelectual que vê o sexo apenas por uma ótica racional, pois é assexuado, enquanto Joy já é puramente instintiva. E com isso temos um confronto riquíssimo de ideias e de visões distintas de mundo, pois Seligman tenta mostrar pela sua intelectualidade que o erotismo sado não podem ser considerados perversões pela sua trajetória histórica, enaltecendo assim uma visão de que os seres humanos podem evoluir. Já pelo lado de Joy, temos o oposto disso. Afinal, ela sempre foi movida pelo impulso e a sua ótica sobre estes mesmos temas se baseia em suas experiências vividas pela ninfomania, o que a levou a ter uma visão negativa da humanidade, carregando em si uma enorme culpa e visão negativa de si mesma. Ninfomaníaca definitivamente é um filme forte, não é para qualquer pessoa e que busca com seu realismo e diálogos nos mostrar a fundo o grau doentio em que as relações sociais se encontram atualmente. Ao nos educar, mesmo sendo de uma forma bastante chocante, o filme nos ensina que o vício em sexo é algo muito sério e que precisa ser tratado com terapia. O entendimento de tudo isso é fundamental, pois nos leva a refletirmos de maneira mais crítica sobre uma visão glamourizada inserida em nós através de estímulos pelo mercado do sexo, pela pornografia, pelo machismo e por algumas porcarias cinematográficas sobre a compulsão e as diversas práticas sexuais que prometem gerar em nós um prazer inimaginável pela dor. O que na realidade, isso tende a nos levar a termos mais culpa ao praticarmos o sexo do que uma satisfação. Então esta foi a análise geek filosófica de Ninfomaníaca. Se curtiu, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo e se for novo por aqui se inscreva, pois tudo isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para o canal. Um abraço e até a próxima!